Bom dia, gente. Na aula de hoje a gente vai fazer exercícios sobre relações trigonométricas de um triângulo qualquer, tá bom? É uma aula só de exercícios. Eu vou fazer o exercício número 7 da página 45. Tentando elaborar um problema sobre lei dos cossenos, um aluno criou a seguinte questão: obtenha x no triângulo abaixo. Com base no problema elaborado pelo aluno, determine, letra A, se o problema tem solução, tentando resolver encontrar o valor de x. Então, é difícil resolver esse problema da maneira como ele está, primeiro porque o menino não deu os ângulos. Eu coloquei aqui que são 60 graus. Foi uma suposição. De cara dá para ver que não é 60, porque para todos os ângulos serem iguais, todos os lados também deveriam ser iguais e esse seria um triângulo equilátero. Só que eu estou chutando, porque olhando o desenho, eu imagino que seja algo em torno de 60, tá? Para a gente tentar resolver. Bom, o menino indicou esse ângulo aqui. Então, eu vou ter que achar uma relação que me ajude a encontrar o valor de x. Não dá para usar o teorema de Pitágoras, porque não é um ângulo reto. E não dá para usar as relações trigonométricas do tipo seno de alfa igual a cateto oposto sobre a hipotenusa, ou cosseno igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. Isso porque, para essas relações, eu também precisaria que o triângulo fosse retângulo, e esse triângulo não é, obviamente não é retângulo, isso dá para perceber. Então, eu vou utilizar aqui a lei dos cossenos, porque com a lei dos cossenos, eu posso separar qualquer ângulo e analisar. O lado oposto a esse ângulo é igual aos dois lados adjacentes ao quadrado, menos 2 vezes um dos lados vezes o outro, vezes o cosseno do ângulo. Então, nesse caso aqui, ó, como o menino separou esse ângulo aqui, eu posso dizer que 3 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais x ao quadrado menos 2 vezes 4 vezes x vezes cosseno de 60. Beleza, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. 2 vezes 4 é 8. Agora, cosseno de 60, a gente vai usar aquela tabelinha, tá? Que a gente tem que ter de cor, tá? Cosseno de 60 é meio. Beleza. Aqui, ó, dá para eu simplificar. Ó, 8 dividido por 2 é 4, já me ajuda. 9 é igual a 16 mais x ao quadrado menos 4x. Bom, dá para perceber que isso aqui vai ficar uma equação de segundo grau. Então, eu vou tentar botar tudo de um lado só. Vou passar esse 9 para cá, para não trocar o sinal de tudo, vou passar só esse 9 para cá. X ao quadrado menos 4x mais 16 menos 9 é igual a 0. X ao quadrado menos 4x mais 7 é igual a 0. Bom, uma equação de segundo grau, vou tentar resolver. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual a 16 menos 4 vezes 7, 28. Bom, de cara não vai dar, porque isso aqui vai dar um número negativo e não existe, quando delta dá negativo, a raiz quadrada não existe dentro do conjunto dos números reais. Então, a gente já viu que a resposta da letra A é: esse problema não tem solução, tá? Agora, a letra B. Com base no problema elaborado pelo aluno, determine alguma medida inteira possível para BC, de modo que o problema apresente um valor real. Bom, eu logo de cara já daria um chute aqui, ó, já que você pode mudar o BC, eu mudaria para 4. Porque se eu mudar para 4, é bem provável que tudo vai dar certo, porque vai ficar um triângulo isósceles, então esses dois ângulos aqui são iguais, isso já me ajuda bastante. Vamos fazer esse problema mudando isso aqui para 4, que essa foi a ideia? Então, beleza. Mudando para 4, vou usar a mesma lei dos cossenos que eu já usei, tá? Esse lado ao quadrado é igual a esse lado ao quadrado, mais esse lado ao quadrado, menos 2 vezes esse, tá bom? Então, vamos lá.
4 ao quadrado é igual a x ao quadrado menos 4 ao quadrado menos 2 vezes x vezes 4 vezes cosseno de 60 graus. 4 ao quadrado é 16, x ao quadrado. Aqui não é menos, não, aqui é mais. Mais 16, aqui que é menos. 2 vezes 4, 8x, vezes meio, que cosseno de 60 a gente já sabe que é meio. Ficou 16 é igual x ao quadrado mais 16 menos 4x. Aqui, ó, corta esse 8 com esse 2, aí vai ficar 4x. Beleza, passando tudo para o mesmo lado, x ao quadrado mais 16 menos 4x menos 16. Passei esse 16 para o lado de cá, tá? Aqui, ó, eu tenho mais 16 menos 16 que dá zero, tá? Então, eu vou ter x ao quadrado menos 4x igual a zero. Não precisa resolver por Bhaskara, porque nós não temos os termos a, b e c. A gente pode botar o x aqui em evidência. X menos 4 igual a zero. Ó, colocando o termo comum em evidência, eu tenho que x vezes x menos 4 é igual a zero. Para um produto dar zero, ou x é igual a zero, ou x menos 4 é igual a zero. Passando o 4 para lá, x igual a 4. Esse aqui é um resultado viável, esse não. Porque se x for igual a zero, a gente vai ter que um lado do triângulo não existe, aí não seria um triângulo, tá bom? Então, dessa maneira, com esse lado aqui sendo 4, a gente consegue encontrar esse lado e consegue resolver o problema, tá bom? Beleza, vamos resolver agora o próximo exercício. Página 46, exercício número 8. Uma estrada está sendo construída. Aqui, eu já adiantei o desenho para facilitar. Uma estrada está sendo construída e é necessário abrir um túnel em um monte. Para calcular o comprimento do túnel, um agrimensor adotou o seguinte procedimento. Colocou o teodolito num ponto T, de onde estavam os pontos em que deveriam ficar as extremidades A e B do túnel. Depois ele mediu o ângulo ATB, obtendo 60 graus como medida. Depois ele mediu as distâncias de T a A e de T a B, obtendo AT igual a 144 e TB igual a 189. Com essas medidas, calculou as distâncias de AB. Qual foi o valor obtido? Tá bom? Vamos usar a lei dos cossenos agora para a gente conseguir resolver novamente, porque ele é um triângulo que não é retângulo e a nossa ideia é encontrar um dos lados, tá? Então, eu dei o nome desse lado de x, a gente quer encontrar esse lado. Como que a gente vai fazer? Pela lei dos cossenos, a gente diz que esse lado ao quadrado é igual a esse lado ao quadrado mais esse outro lado ao quadrado menos 2 vezes 189 vezes 144 vezes cosseno de 60 graus, tá bom? Agora vamos resolver isso. X ao quadrado é igual. 189 ao quadrado, gente, é 35.721. E 144 ao quadrado dá 20.736. Menos 2 vezes 189 vezes 144 vezes cosseno de 60. Cosseno de 60 é meio, tá bom? Ó, cosseno de 60 é meio. Eu não fiz a conta justamente porque eu sabia que ia ser meio e eu queria simplificar antes de fazer a conta, tá? Aqui, ó, esse 2, você vai simplificar com esse 2. Claro que o 2 é o menor dos problemas, né? Fala sério. Beleza.
x ao quadrado é igual a, fazendo essa conta arada toda, você vai ter 35.721 mais 20.736 menos aqui, ó, 189 vezes 144 dá 27.216. Fazendo esses cálculos todos, você vai descobrir que x ao quadrado é 29.241, tá bom? Sendo assim, x é igual a raiz quadrada de 29.241. Você vai fazer essa conta na calculadora, por favor, que dá 171 metros, tá? Certo seria raiz quadrada, não, seria mais ou menos raiz quadrada, mas nós estamos na geometria, calculando o lado de um triângulo, não tem como ser um número negativo, certo? Então, bastou a gente utilizar mais 171, tá bom? Então, pessoal, vamos agora fazer o exercício 9 da página 46. Eu desenhei o triângulo aqui para adiantar. Determine as medidas dos lados BC e AC de um triângulo. Bom, BC, esse lado aqui, vou dar o nome de A, e AC, vou dar o nome de B. Sabendo que AB é igual a 6. Bom, AB ele me deu, diz que é 6. E que os ângulos A e C medem respectivamente 15 e 45. O ângulo A é esse aqui, ele mede 15. O ângulo C, ele mede 45. Esse ângulo aqui, o ângulo B, eu não sei. O problema não me deu. Aí ele deu como dados que seno de 15 é 0,26, raiz de 2 é 1,41 e raiz de 3 é 1,73. Provavelmente a gente vai precisar disso para resolver o problema, né? Primeiro passo é achar esse ângulo aqui que falta, tá? Lembrando que A mais B mais C é igual a 180 graus. A eu sei que 15. Opa, não preciso disso. 15 mais B mais 45 é igual a 180 graus. 15 mais 45 é 60. B é igual a 120 graus. Beleza, já achei uma coisa aqui que me ajuda a resolver. Bom, eu preciso encontrar dois lados tendo todos os ângulos. Eu poderia usar a relação do seno. Dentre as relações trigonométricas que a gente utiliza para calcular as medidas dos lados de um triângulo qualquer, a relação do seno é a mais apropriada, porque a relação do seno, se vocês lembrarem, é aquela que diz que esse lado sobre o seno do ângulo oposto é igual a esse lado sobre o seno do ângulo oposto a ele, que é igual a esse lado sobre o seno do ângulo oposto a ele. Então, a gente vai ter como relacionar todos os lados desse triângulo. Então, vamos fazer desse jeito, tá? Então, vamos lá. A sobre seno, quem é o ângulo oposto a A? 15. É igual a B sobre seno do ângulo oposto, que é 120. Que é igual a 6 sobre seno do ângulo oposto, que é 45. Bom, seno de 15 a gente tem, tá? Seno de 15 é 0,26, tá bom? Agora, seno de 120 eu não tenho na minha tabelinha. Olha só, a minha tabelinha. Não tem 120. A gente vai ter que lembrar de um conceito que a gente estudou nas aulas anteriores, tá? Vou fazer um asterisco aqui, ó. Seno de 120, eu sei que 120 mais 60 é igual a 180. Isso quer dizer que esses ângulos são ângulos suplementares. Aí a gente vai ter que lembrar que nas aulas passadas eu expliquei que o seno dos ângulos suplementares possui o mesmo valor. Então, o seno de 120 é igual ao seno de 60 que eu tenho aqui na minha tabela, ó. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, tá vendo? Então, eu já posso colocar aqui, ó. Aqui é raiz de 3 sobre 2 e aqui, pela minha tabela, seno de 45, raiz de 2 sobre 2.
Então, pessoal, vamos continuar nessa folha aqui. Para eu fazer esse exercício, se esse é igual a esse, que é igual a esse, eu posso separar 2 a 2 para facilitar os meus cálculos. Eu não preciso usar os três ao mesmo tempo, sabendo que todos são iguais. Então, o que eu vou fazer? Esse aqui, eu estou sem nenhuma incógnita. Esse 6 sobre 2, ele é o que está mais fácil para eu usar, porque ele não tem incógnita. 6 sobre raiz de 2 sobre 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse igual a esse e depois esse igual a esse, tá bom? Isso só para me facilitar os cálculos. Então, A sobre 0,26 é igual a 6 sobre raiz de 2 sobre 2. Beleza, agora eu vou multiplicar cruzado. A raiz de 2 sobre 2, A vezes raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2A. É igual a 6 vezes 0,26, tá bom? Eu não resolvi isso aqui não, porque eu ainda vou fazer mais uma conta. Que aqui, ó, eu continuei com uma fração. Então, ela não me ajudou. Então, eu vou colocar um 1 aqui e vou multiplicar cruzado mais uma vez, ó. Que aí vai ficar raiz de 2A vezes 1, continua a raiz de 2A. E aqui 2 vezes 6, 12 vezes 0,26, tá bom? Aí eu vou fazer a conta de quanto é. Eu acho que eu não vou fazer essa conta agora não, eu vou esperar que ainda vai dar para simplificar mais. Agora, eu vou passar esse raiz de 2 para cá, tá? Para isolar o A. Vou fazer aqui para ter espaço. A é igual a 12 vezes 0,26 sobre raiz de 2. Aí vocês lembram que eu falei que o raiz de 2, raiz nunca pode ficar no denominador? Então, agora, eu vou racionalizar. Multiplicar em cima e embaixo pela raiz, tá? Aí, aqui ficou 12 vezes 0,26 vezes raiz de 2. E aqui embaixo ficou raiz de 2 ao quadrado, certo? Raiz de 2 ao quadrado, já expliquei, é o mesmo que 2. Então, ficou 12 vezes 0,26 raiz de 2 sobre 2. Aí, agora eu vou simplificar aqui, ó. Que vai voltar a ser 6. A é igual a 6 vezes 0,26 vezes raiz de 2. Mas o problema já me deu quem é a raiz de 2, tá? A raiz de 2 é igual a 1,41. 1,41. Fazendo esses cálculos aqui, você vai achar isso aqui, ó, 6 vezes 0,26 é igual a 1,56. A é igual, se você fizer as contas, vai dar 2,2 metros aproximadamente, tá? Não vai dar exato não essa multiplicação, beleza? Agora, vamos fazer a letra B, ó. Vou pegar esse com esse, tá bom? B é igual, B sobre raiz de 3 sobre 2, é igual a 6 sobre raiz de 2 sobre 2. Ó, aqui é raiz de 3. Aí, aqui eu já posso cortar esses dois do denominador, tá? B sobre raiz de 3 é igual a 6 sobre raiz de 2. Agora, eu vou multiplicar cruzado. Na verdade, eu não vou multiplicar cruzado, não. Pensei melhor. Eu vou só passar esse aqui para cá. Ele não está dividindo aqui, porque eu vou multiplicar cruzado e vou achar um outro problema. Vou achar a raiz de 2 vezes B, não vai me ajudar em nada. Tá vendo que esse raiz de 3 está dividindo aqui? Então, quando a gente passa ele para lá, a gente passa fazendo a operação inversa, certo? Então, eu vou passar esse raiz de 3 para cá multiplicando. B é igual a 6 sobre raiz de 2 vezes raiz de 3, ó.
Passei esse raiz de 3 que estava dividindo aqui para o outro lado, só que multiplicando. Quando a gente passa para o outro lado, a gente não passa fazendo operação inversa? Seria o mesmo que multiplicar os dois lados por raiz de 3. Aí cancelaria aqui, tá bom? Vai ficar mais fácil desse jeito. Então, vamos lá. B igual a 6 raiz de 3 sobre raiz de 2. Vou ter que racionalizar. Multiplicar por raiz de 2 aqui e aqui. Aí vai ficar 6 raiz de 3 vezes raiz de 2 sobre 2, tá? Passei direto aqui que a gente acabou de fazer essa conta da raiz de 2 ao quadrado que dá 2. Aí aqui é 6, dá para simplificar por 2. Fica 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 2. Só que raiz de 3 o problema me deu. Ele disse que é 1,73 e raiz de 2 é 1,41. Tá bom? Aí, fazendo essas contas todas, você vai achar que B é igual a 7,3 metros. Na verdade, não é igual, é aproximado, tá bom? E, finalmente, conseguimos a resposta desse problema, tá, pessoal?